Olá pessoal, tudo bem? Uma pessoa religiosa tem o direito de ser contra o aborto? Para responder essa questão, eu vou usar dois conceitos: fundamentalismo e extremismo. São conceitos que são muito confundíveis, né? Eu tenho visto, como esse assunto está em alta no Brasil hoje, tenho visto pessoas para explicar aquele caso, né, da menina que sofreu aquela violência terrível, né? E de pessoas religiosas que foram até lá intervir, que foram classificadas por algumas falas que eu vi como extremistas e outras falas que eu vi como fundamentalistas. E outras ainda, inclusive uma que eu postei num status agora há pouco, né, que usa as duas palavras como se fossem sinônimos, né, de extremismo e fundamentalismo. Eu queria mostrar essa diferença para responder a pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Então vamos lá. O que é uma pessoa fundamentalista? A palavra fundamentalista vem de fundamental. Uma pessoa fundamentalista é uma pessoa que segue a versão mais dita, entre aspas, né, pura, mais fundamental, mais literal de uma determinada religião. Geralmente, essa é a definição mais clássica de fundamentalismo. Geralmente, como que isso se manifesta? Se manifesta em uma pessoa que tem posições religiosas que são vistas pela maioria da sociedade como posições radicais. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma pessoa que seja de uma religião e que se abstenha de comer determinado alimento, eu, por exemplo, já fui de determinadas religiões onde eu me abstinha de comer um conjunto grande de alimentos. Não, esse alimento é proibido de acordo com as minhas convicções religiosas. Então, geralmente as pessoas que me cercavam que não eram dessa religião não entendiam muito bem, achavam assim, nossa, o Fabão virou radical, né? Ou tentavam me testar para ver se eu furava, né, essa convicção religiosa. Não, come só um pedacinho. Não, mas o que tem? Eu falo, não, gente, é um princípio religioso para mim, eu não como tais e tais alimentos. Né? Então, a abstinência de alguma prática, ou de algum alimento, ou de algum fator da vida que é normal para uma determinada idade, né? Para uma determinada realidade social e que a pessoa se abstém voluntariamente, isso é considerado uma posição fundamentalista. Então, por exemplo, é uma realidade praticamente onipresente em todas as denominações do cristianismo a convicção religiosa do sexo antes do casamento. Uma pessoa que opte por não fazer sexo antes do casamento, considerando a realidade social que a gente vive, pode ser considerada fundamentalista. Então, se abster de determinados alimentos, se abster de sexo antes do casamento, se abster de uma série de práticas. Isso é ser fundamentalista, né? É fazer algo pela religião que normalmente as pessoas não fazem, e quem não faz olha para você e acha que você é radical. Mas radical é uma outra palavra que não tem nada a ver com fundamentalismo. Num outro vídeo eu falo o significado da palavra radical. Já o extremista, ele dá um passo além do fundamentalista. O extremista, ele pega a principal frase do fundamentalista, que é a minha convicção religiosa, a minha religião me proíbe, e ele aplica ao outro. Não, peraí, a minha religião te proíbe de comer determinado alimento. A minha religião te proíbe de determinada prática sexual. A minha religião te proíbe. Então, eu imponho a minha convicção religiosa ao outro. Né? Sem entender que esse outro muitas vezes não tem a minha fé e que não é obrigado pela lei ou por qualquer outra instância de um Estado teoricamente laico de seguir a minha convicção religiosa. Então, por exemplo, os grupos extremistas que são considerados terroristas e que atuam em várias regiões do mundo, eu vou citar aqui o caso do chamado Estado Islâmico, né? Que impõe convicções, é considerado extremista. Mas, em geral, galera, isso não é uma realidade só para o cristianismo. Isso vale para o islamismo, para uma série de religiões do mundo. Em geral, grupos extremistas são condenados dentro das suas religiões. Então, assim, a grande maioria dos cristãos condena grupos extremistas. A grande maioria dos muçulmanos do mundo condena grupos extremistas que impõem a religião por meio da força. Né? É muito difícil você defender essa visão por dentro de uma determinada crença religiosa. Né? Então, respondendo à pergunta inicial do vídeo, uma pessoa tem o direito de ser fundamentalista e acreditar que ela não deve fazer um aborto, que ela é contra o aborto. Ela tem esse direito, qualquer um tem esse direito. Uma mulher que sofra violência sexual e que decida ter a criança, ela não poderia, por exemplo, agora já vai uma avaliação meio pessoal, ela não poderia ser obrigada pela lei a fazer um aborto. Não poderia. Ela teria que ter o direito de escolher.
entre poder fazer e poder não fazer. Isso é uma escolha pessoal, que pode envolver convicções religiosas, não vejo problema nisso. A questão é quando o fundamentalismo dá o passo além e vira extremismo. E nós tentamos impor a uma mulher a nossa decisão. E aí já estamos falando de um quesito de violência, né? Todo fundamentalista é extremista? Não. Todo extremista é fundamentalista? Sim. Então, para pensar um pouco essa questão e não generalizar, nem todo mundo que é fundamentalista é extremista. Eu confesso aqui, até abro um pouco do meu lado particular, me considero cristão e me considero fundamentalista para várias esferas do cristianismo. Talvez não para todas, mas algumas práticas que eu adoto para minha vida podem ser consideradas fundamentalistas e não vejo problema nenhum nisso. A questão é eu tentar impor as minhas práticas às pessoas que me cercam. E aí isso é uma questão aí de violência. E considerando que eu já me assumi aqui nesse vídeo como atualmente cristão ou majoritariamente cristão, eu deixo um questionamento para eventuais cristãos que estejam vendo esse vídeo e vejam essa diferença, para que se pergunte, agora que você sabe a definição dos conceitos, você acha que Jesus era extremista ou fundamentalista? Né? Será que ele gostaria que as pessoas seguissem a mensagem religiosa que ele trazia por meio de uma lei, sendo obrigadas a seguir as convicções que ele trazia? Ele trouxe várias convicções interessantes, mas será que ele gostaria que as pessoas fossem obrigadas pela lei humana a seguir isso, que elas fossem obrigadas como multadas, presas ou coagidas pela força? Um questionamento, né? E existem várias interpretações bíblicas que vão dizer que sim, e várias interpretações bíblicas que vão dizer que não. Mas esse debate precisa ser feito. Beijos e abraços e até mais.